Olá, estamos começando mais um programa Cavalheiro Talks. Hoje tenho a honra de receber um homem de Deus que é bivocacionado. Ele é pastor de jovens da igreja Casa Nova e também life planner da Prudential, uma empresa de seguros. Nós vamos tratar hoje sobre temas não só eclesiásticos, como é de costume aqui do podcast, tratando sobre a trajetória do convidado na igreja, os desafios que ele vê nessa seara, como também vamos tratar de uma seara econômica, de mercado, voltada para seguros, como é que o brasileiro tem visto essa área e assim por diante. Então, Aécio Lima Júnior, é um prazer recebê-lo aqui no programa. Sinta-se à vontade para se apresentar melhor ao público e muito obrigado pela sua presença. Meu querido Diego, a graça e a paz a você e a todos que vão nos assistir nesse podcast. Para mim é uma grande honra, um grande prazer, alegria poder estar aqui, sentar nesse lugar que a minha esposa já sentou, a Carolina Torreão, né, meu amor, amor da minha vida, e poder estar aqui com você, poder conversar, falar um pouco sobre o Evangelho, falar um pouco sobre essa bivocação. É uma alegria, é uma honra estarmos juntos. Eu tenho certeza que vai ser uma conversa muito prazerosa. Perfeito, Aécio. Eu queria começar, como é a tradução do programa, falando sobre o testemunho da conversão. Perfeito. A gente costuma aqui tratar muito sobre esse tema porque, acima de tudo, o podcast tem um viés evangelístico. Perfeito. Trata sobre as áreas profissionais, a área de maior familiaridade de cada convidado, mas, acima de tudo, a experiência que a pessoa tem com Deus. Então, eu queria saber, como é que foi o processo da tua conversão, Aécio? Em que contexto se deu e através de quê? Então, Diego, eu nasci num lar cristão, né? Meus pais, eles se converteram mais ou menos ali na faixa dos 27 a 30 anos, né? Eles já tinham uma vida, já tinha a minha irmã mais nova, a Aline. A Aline tinha 4 anos e eu vim concebido de uma forma muito especial, né? Meus pais queriam muito ter um segundo filho, estavam orando, pedindo a Deus, já eram convertidos há mais ou menos uns 2, 3 anos, inclusive estavam no primeiro amor, né? Tanto com o Senhor quanto no casamento. E eu fui um filho muito esperado, muito querido. É tanto que carrego o nome do meu pai, né? Aécio. E carrego muito orgulho, inclusive. E nasci nessa conjuntura, num lar muito saudável, né? Já com Cristo como base. E fui vivendo todas as fases iniciais, né? Cristãs, né? Então eu costumo dizer que eu já fui fraldinha de Jesus, né? Na classe da Escola Bíblica Dominical. Eu já participei dos juniores. Eu vivenciei muito essa base bíblica na minha infância. Só que vai chegando um tempo, amigo, que a gente precisa, de fato, ter a nossa experiência com o Senhor. E quando foi na adolescência, eu comecei a, de fato, sentir essa necessidade de não conhecer Jesus apenas de ouvir falar, né? Mas, de fato, ter a minha própria experiência com Ele. E, cara, é difícil quando a gente já tem essa base, né? A gente conseguir identificar isso, né? Primeiro, essa necessidade, porque não basta a gente ter esse ativismo cristão, a gente precisa, de fato, experimentar a presença de Deus, né? E para a gente que nasce nesse contexto, é um pouco mais complicado porque a gente, às vezes, não consegue identificar tão claramente esse antes e depois. Mas eu consigo, sim, ver o momento da minha conversão num culto de doutrina, numa igreja batista, né, da qual eu praticamente nasci no berçário dessa igreja. O saudoso pastor João Filho, que foi o pastor fundador da nossa igreja, ele pregando em Apocalipse, uma série de mensagens. Eu lembro como se fosse hoje, num domingo de culto de doutrina, ao fim da mensagem, fui tocado pelo Espírito Santo para, de fato, fazer uma aliança genuína com Jesus. E aí, meu irmão, a partir daí, eu comecei a ser transformado, de fato. Eu já tive problemas e não tenho problemas em esconder aqui para você. Eu já tive problemas com
com pornografia, com vícios, né, dessa nova geração. E naquele momento eu pude ser liberto completamente pelo Senhor. Então foi um momento de transformação. Após isso eu fiz um encontro de jovens, um EJC, da Igreja Batista também, e ali eu fui consolidado nessa decisão. E a partir dali também eu comecei a sentir esse chamado, essa vocação ministerial. Obviamente que inicialmente, por eu ser um cara muito tímido, não ser um cara tão falante, tão extrovertido, eu fui me esconder em algumas outras áreas, mas com o passar do tempo o Senhor foi acendendo no meu coração essa chama por cuidar de vidas, por pregar o evangelho, por anunciar as boas novas de forma mais evidente. Então foi toda uma trajetória. Isso aconteceu mais ou menos aos 14, 15 anos. Me batizei aos 15 anos, apesar de ter nascido nesse reduto, né? Eu, de fato, tive essa decisão de forma mais racional para exatamente poder batizar, né? E aí, sim, com essa consciência, eu pude fazer essa pública confissão de fé com clareza. E a partir de hoje, aliás, a partir desse momento específico da minha vida, foi a melhor decisão que eu tomei. E até então, tenho vivido essa trajetória cristã para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. E, inclusive, se você tocou em uma questão que é muito recorrente para quem nasce em lares cristãos. A pessoa é criada sob os ensinamentos bíblicos, só que mesmo assim, obviamente, tem um momento específico da vida dela em que ela vai tomar uma decisão pensada, racional, de aceitar Jesus como Senhor e Salvador. É algo absoluto, ou seja, as pessoas nascem em pecado, são concebidas em pecado. Por mais que a família eduque desde o início, tem que a pessoa, por si mesma, individualmente, aceitar. E é exatamente o que ocorreu com você, como também com qualquer outro cristão. Eu acredito que a educação que é dada em favor da doutrina bíblica pelos pais é extremamente importante. Muito embora as pessoas que não nasçam em lares cristãos aprendam mais com a dor da vida, por assim dizer, a conversão de quem nasce em lar cristão também tem um grande valor de exemplo para as outras famílias. Exato. Porque se você aprende pelo amor, é mais fácil. Aprender pela dor é mais difícil. Ou seja, os pecados que a gente tem aqui na Terra trazem consequências. Exato. E a conversão, muitas vezes, não nos livra das consequências dos pecados anteriores. O próprio Paulo teve que lidar a vida toda com espinho na carne, mesmo Exato. sendo o maior cristão da história da humanidade. Então, não somos nós, meros e humildes servos de Deus, que vamos ter o privilégio necessariamente e nos livrar dos traumas anteriores à conversão. Por isso, a importância gigante de a família, desde o início, já encaminhar seus filhos para a conversão. Na verdade, pegando um gancho no que você acabou de falar, eu estar nessa base cristã, eu ter essa família cristã, preservou muito a minha vida. Eu louvo a Deus por isso, porque, de fato, eu pude ter uma boa base bíblica, inclusive, apesar de não ter uma conversão genuína, mas eu tive uma boa base bíblica que me ajudou nas microdecisões ali de adolescência e de infância. Só que você vê que o pecado, ele existe e ele está inerente à natureza humana, né? Então, de certa forma, o convívio que a gente tem, por exemplo, no âmbito escolar, nas amizades, acabam influenciando a gente a desviar certos princípios. E eu pude ver isso na adolescência e pude ver que aquilo ocasionou, sim, uma situação complicada para mim, em que eu vi no Evangelho a solução para isso. O Evangelho, ele tem a capacidade de transformar a nossa natureza pecaminosa. Eu costumo dizer que Jesus, ele não veio para adestrar homens e mulheres. Jesus, ele veio para transformar a natureza pecaminosa. O Evangelho, ele tem o poder, na verdade, não é mais uma filosofia. Na verdade, Jesus ele traz, ele inaugura essa possibilidade de você ser transformado totalmente, né? Somente o Evangelho tem esse poder. Então, eu pude experimentar isso na minha vida
E eu sempre escutava, né, na minha infância essa frase, filho de crente, crentinho não é, né? Então eu sempre carreguei esse peso que talvez quem está ouvindo a gente que nasceu no evangélico já escutou isso muitas vezes, né? De carregar isso como um peso, tipo, eu preciso ter a minha experiência. E às vezes esse peso faz com que isso demore cada vez mais. Mas quando de fato a gente entende e olha para o evangelho como a solução, a transformação pessoal, isso vai acontecendo de forma natural. Perfeito. Aí você, ao mesmo tempo que narrou o seu testemunho de conversão, agregou também um período da sua vida em que você se viu vocacionado a ser pastor. Isso. É exatamente nesse ponto que eu queria entrar agora. Você, como pastor de jovens ainda, principalmente, Tá. como é que você enxerga na juventude de hoje os maiores desafios que os cristãos têm enfrentado, né? É a era digital, inteligência artificial, redes sociais, vício em dopamina, aqueles vídeos curtos que o pessoal fica preso ali num looping quase infinito, todos os dias, né? Como é que isso atrapalha as doutrinas, né, que permeiam o meio universitário e até a escola mesmo, que acabam sendo anticristãs? Eu costumo dizer para o pessoal mais universitário que nós passamos nesse meio 20 horas por semana, mais ou menos, que é a carga horária das cadeiras e tal. Na igreja a gente passa entre 1 e 2 horas, que é o culto do final de semana. Na célula, se a gente tiver entre 1 e 2 horas também. Olha a diferença da quantidade de horas. Fora o tempo que a gente passa muito mais estudando coisas da academia do que propriamente o devocional. A Bíblia, exato. Devocional, então, disciplinas espirituais. Né? Até inconscientemente, Aécio, as pessoas, mesmo as cristãs, acabam contraindo mentalmente doutrinas que são contrárias à Bíblia. Isso está em várias searas. Está na seara familiar, está na seara política, está na seara social, moral. As pessoas passam a entender o mundo com os olhos de descrentes de doutrinas seculares e não com os olhos da Bíblia. Muitas vezes até sabendo o que está escrito, a pessoa deixa de lado. É o caso, por exemplo, de passagens de Gênesis sobre o papel do homem e da mulher no casamento, sobre o papel do homem e da mulher na própria sociedade a partir do pecado. A punição do homem foi qual? Foi tirar o sustento do sol do seu rosto. Não foi a punição dada à mulher, foi ao homem. Então, além disso, tem várias outras questões, até na seara de divórcio. Hoje em dia, apesar de você não ser da área do direito, mas cada vez mais popular isso fica, o divórcio é unilateral. Um dos cônjuges solicita divórcio à justiça e consegue sem a outra parte sequer ser citada, por motivo pífio, fútil. A Bíblia estabelece claramente os critérios para divórcio. Então, fazendo assim esse misto, né? Quais os maiores desafios que você considera hoje para a juventude cristã? Então, né? Como eu trabalho com juventude há praticamente 10 anos, Diego. Então, são 10 anos trabalhando diretamente com adolescentes e jovens. O que é que eu percebo muito forte? Eu percebo uma identidade muito fragmentada. Tá? Fragmentada justamente por uma pressão por performance, seja no âmbito espiritual, seja no âmbito profissional, acadêmico. Então, essa pressão por performance faz com que as pessoas entrem numa sina, né, de, como eu posso dizer, uma comparação muito grande, o que deixa a tua identidade muito frágil, né? Então, eu estou vendo uma juventude muito frágil em identidade, sem saber o que é, sem saber por que nasceu, sem saber o propósito, sem ter senso de missão, né? São pessoas que são levadas a uma timeline, né, onde eu estou ali observando a vida das pessoas de forma instantânea e eu estou me comparando com aquele meu amigo que está na faculdade, com aquele meu amigo que começou agora a sua vida profissional. Eu estou me comparando à questão de viagens, à questões financeiras. O tempo inteiro a gente está sendo levado a essa comparação e isso tem, de fato, tirado da juventude um modelo sólido, né? Eu estou vendo também muito fortemente, como um desafio a ser vencido, essa dopamina digital,
né, que é oferecida, como você falou, pelas redes sociais, né? Então, o que é que eu tenho visto muito? Os jovens, hoje em dia, eles têm uma dificuldade muito grande de permanecer, né? A gente está vendo aí uma instabilidade muito grande no mercado de trabalho. O cara começa a trabalhar, o primeiro problema que se gera ali, né, a primeira adversidade que surge, não quero mais. Né? Não quero mais, eu quero o que é fácil, eu quero o que é rápido. É por isso que a gente vê essa explosão de bets, inclusive no meio evangélico. Praticamente 65%, é um dado público isso, 65% das pessoas que consomem esse tipo de conteúdo, que praticam esse tipo de vamos dizer assim, de vício, né, são cristãs. Se dizem cristãs. Estou nem entrando aqui no âmbito católico, evangélico, se dizem cristãs. E a gente vê que essa facilidade, essa agilidade em recursos, né, em gerenciar esse tipo de recursos, tem gerado isso nas pessoas, essa liquidez nos relacionamentos, essa liquidez no trabalho, né, de fato você ser levado a ventos de doutrina, justamente por não ter uma base sólida, por não buscar essa base sólida, né? Então a gente tem visto muito isso, esse vício a estímulos rápidos, principalmente, agora eu até falei, citei, e a questão que eu já tive esse vício em pornografia. Por quê? Porque é um estímulo rápido. O seu cérebro ele fica viciado, inclusive dizem que vicia até mais do que a cocaína, né? Então a gente está vendo essa dopamina. Inclusive, teve uma série de mensagens na igreja que a gente falou sobre foram 4 domingos falando sobre a dopamina, né, o perigo da dopamina, do excesso, na verdade, de dopamina, né? Então, a gente vê uma juventude sem fome de propósito, sem um senso de missão, uma juventude que não permanece, né, diante de dificuldades, justamente porque a geração que nos antecedeu, os nossos pais, como forma de proteção, acabou gerando essa fraqueza em nós, de nos privar de problemas, de nos blindar de problemas. Isso gerou uma geração doente, né? A geração Z, a geração beta, né? Que a gente está vendo aí, esse surgimento de vários transtornos, né? O TDAH, né? Transtornos ali relacionados à ansiedade, uma juventude ansiosa demais, né? Uma juventude hoje, imagina aí, para um jovem de hoje, a dificuldade que é, por exemplo, fazer um devocional diário. Ter, de fato, as disciplinas espirituais, pegar a sua Bíblia, abrir ela todos os dias para ler, orar, colocar o joelho no chão. Porque a galera é o quê? A geração de rede social, né? De mexer no feed, entendeu? E isso causa essa instabilidade, principalmente com a nossa relação com Deus. Então, essa instantaneidade de orar e querer o resultado, e querer que seja rápido, e querer que, sabe, tudo seja no seu tempo, é o drive-thru gospel, né? O drive-thru espiritual de eu vou para a igreja, eu vou orar e Deus vai me... Sabe? Sim. E isso tem produzido realmente uma sociedade cristã muito doente, né? Isso tem sido levado para os nossos gabinetes pastorais. Eu diria que eu dei aqui um aparato do que eu tenho vivenciado hoje como liderança jovem, né? Eu acho que essas são as maiores síndromes, né, que permeiam hoje a juventude e o ministério pastoral jovem. Sim. Como a gente contextualizou aqui, esse advento da internet veio para trazer uma série de benefícios, aumento de produtividade, possibilitou, meio que democratizou os mercados, né? Democratizou também o networking. As pessoas agora conseguem se comunicar e criar laços de negócios pessoais e até amorosos com quem geograficamente está mais distante, tá muito né? longe. Isso. Seria inviável sem internet, mas ao mesmo tempo trouxe também uma falta de controle sobre os prazeres instantâneos que a própria internet consegue gerar. Exato. Diante desses problemas todos, Aécio, você acha que a igreja evangélica, de uma maneira geral, está caminhando bem para lidar com eles? Nós temos várias pesquisas, inclusive do IBGE, dados oficiais, mostrando que os evangélicos no Brasil têm crescido a cada censo. Sim. Crescido de forma rápida
e dentro de algumas décadas os evangélicos já vão ser mais ou menos metade do país. Você acha que esse crescimento ele tem tido qualidade ou é apenas um crescimento nominal? Você acha que esses problemas estão afetando o crescimento e a consolidação da igreja evangélica ou você acha que ela está lidando bem? Então, como bem você já falou, inclusive na sua frase, a quantidade ela não necessariamente expressa qualidade, né? Porque, de fato, a gente tem visto hoje várias igrejas vivendo seu apogeu, seu crescimento, né, numérico, em membros, em recursos, né? Mas, de fato, a gente não está vendo tanta transformação social. O impacto da igreja evangélica no Brasil e nos seus resultados. Quando eu falo isso, é índice de mortalidade infantil. Quando eu falo isso também, é índice social mesmo das pessoas, o nível social das pessoas. A desigualdade que a gente vê, né, também tem a ver com isso, tem a ver com a presença e o triunfalismo da igreja, do evangelho, do implantar o reino de Deus sobre a terra. E eu acho que nesse quesito a gente ainda precisa melhorar muita coisa, sabe? Muita coisa. É bom ter, sim, uma igreja que tem muita gente, né? Mas a gente sabe que não adianta de nada essa expressividade ser apenas uma quantidade de pessoas. Ela vai ser medida realmente pela transformação desses índices, né? Desses índices inclusive envolvendo até mesmo a esfera política, né? Nesses índices de corrupção que são muito altos no nosso país, nesses índices de criminalidade que a gente tem visto também crescer muito nos últimos tempos. Então, tudo isso tem a influência da igreja. A igreja veio para ser sal e luz da terra. A gente veio para transformar a terra. A gente veio para implantar o reino de Deus sobre a terra. Eu falo muito lá na igreja que a igreja de Cristo, ela é como se fosse o consulado dos céus na terra, né? Então ela tem poder de transformação. E eu creio que, falando nesse quesito especificamente, a gente está muito longe ainda, está muito aquém ainda do potencial que a gente tem hoje. Hoje a gente está em todas as esferas. A igreja está hoje presente nas esferas digitais, né? A igreja hoje está presente em, acho que, praticamente todos os estados do nosso país, apesar de que ainda existem vários interiores ali, principalmente o Nordeste, que ainda não conhecem o Evangelho, né? Que ainda não conhecem, e aqui é importante falar de missões, né? É importante falar de missões, porque a gente sabe que, às vezes, a gente negligencia muito essa questão da missão, de falar, de pregar o Evangelho a toda criatura, de achar que todo mundo já conhece, que todo mundo já tem acesso, quando não. Existem povos dentro do Brasil que são não alcançados. Então, eu creio que existe, sim, um abismo, né, entre esse apogeu da igreja em números. O IBGE mostra aí que a igreja cresceu gigantescamente, assim, de forma gigantesca. Mas a gente não viu esse mesmo crescimento relacionado à mudança na sociedade. Entendeu? E isso é algo que a gente precisa colocar diante de Deus, mas também colocar em ação. Falar também sobre ação social, sobre transformação social, que tudo isso tem a ver com o Evangelho, né? As obras, elas não nos salvam, né? Mas elas comprovam que somos salvos. Então, a nossa fé sem obras, ela é morta. Então, a gente precisa, de fato, fazer ter essa autocrítica, sabe, como igreja, e começar de si. Não é falar só das multidões e das grandes organizações, mas é começar de si. Eu estou fazendo a diferença no meio onde eu estou, né, inserido. Eu estou fazendo a diferença na minha faculdade. Eu estou fazendo a diferença no meu trabalho. Eu estou glorificando a Deus como um cristão. Porque cristão é ser pequeno Cristo. Cristão é espelhar o caráter de Cristo através da minha existência. Então, será que eu estou cumprindo o meu papel como cristão? Será que eu trato bem as pessoas? Será que eu exalo o perfume de Cristo com as minhas atitudes? Será que eu tenho honestidade? Será que eu tenho credibilidade?
Será que de fato eu tenho colocado Cristo no trono da minha vida, no trono da minha existência? Então, acho que a análise da igreja começa comigo, com você, né? Para aí sim a gente partir para o macro e aí, meu irmão, não tem para onde. Nosso país tem tudo para ser o melhor do mundo. Se a igreja ela acordar, se a igreja ela de fato vivenciar o evangelho. Não só conhecer o evangelho, mas viver o evangelho. É a ortopraxia com base na ortodoxia. Eu creio que a ortodoxia ela está sendo bem, vamos dizer assim, praticada, né? Eu vejo grandes igrejas, grandes pastores, grandes homens de Deus que pregam o evangelho. Existem aqueles que deturpam? Existem. Mas existem sim homens e mulheres de Deus que pregam o evangelho, né, de fato. Mas eu acho que existe o abismo entre a ortopraxia, a prática desse evangelho, a prática genuína, verdadeira, né? E a gente precisa, de fato, estar refletindo e agindo sobre isso, sabe? Sim. Realmente existe esse dilema, né, entre o que é pregado e o que é praticado. Muito antes, nos tempos contemporâneos, os próprios textos bíblicos já narram isso, desde a época em que foram escritos, que as igrejas, não à toa, houve uma imensa quantidade de cartas, né, a cada igreja, porque era ensinado um evangelho e a prática recorrente e até mesmo institucionalizada dentro de algumas igrejas era totalmente contrária, e aí precisaram de exortação. Exato. Hoje não é diferente, talvez até pior em vários aspectos. Mesmo com tantos séculos e até mais de 1 milênio de experiência, a gente, enquanto igreja, ainda enfrenta vários problemas que são de maior gravidade em relação aos daquela época, da igreja primitiva. Então, realmente, embora haja um crescimento tão grande da igreja, é preciso atentar-se para o efeito prático, a mudança prática nas demais searas da sociedade. Exato. E aí, Aécio, mesmo sabendo que a gente já tem todos esses problemas para enfrentar enquanto igreja, que advém da própria natureza humana, dos próprios membros da igreja, né, que os enfrentam, temos também inimigos externos. Já foi dito pela palavra de Deus que nós somos inimigos não de pessoas, mas de principados e potestades. E eles interferem na nossa vida, obviamente. Muitas vezes representados por correntes políticas, por entidades que pregam o fim do cristianismo abertamente. É o caso de muitos países do Oriente, como é o caso da China, o maior baluarte disso, uma repressão tremenda à pregação do evangelho, à existência até mesmo de igrejas. As igrejas lá precisam ter um cadastro e, antes de tudo, idolatrar o ditador e o partido, para depois falar um pouquinho ali com inúmeras ressalvas do que está no evangelho. Coreia do Norte também é Coreia do Norte é o país mais fechado do mundo. Então, além de tudo, no Ocidente, só que de outra forma, tem também uma grande perseguição. Até mesmo na nossa realidade local aqui. Eu quero citar de exemplo o caso de um padre do interior do estado da Paraíba, que recentemente, acredito que há algumas semanas, falou de forma crítica dentro da missa, dentro do templo católico, contra os orixás de Preta Gil. Ou seja, ele não criticou nem a pessoa, ele criticou uma entidade espiritual que fazia parte da crença de uma pessoa. E depois disso, em decorrência disso, foi perseguido não só pelo Ministério Público, como também pela própria imprensa, a grande imprensa. Essa, muitas vezes, tem uma mão mais pesada do que o próprio Poder Judiciário na hora de trazer danos à reputação da pessoa. Então, o padre, o sacerdote cristão, estava dentro de um local protegido até mesmo pela Constituição de forma clara, blindado de toda e qualquer perseguição jurídica, e ainda assim foi totalmente detratado e até mesmo, talvez até tenha sido afastado para evitar maiores danos. Além do padre, acredito, eu até esqueci o nome dele, mas qualquer um que pesquise vai ter acesso. Além dele, tem inúmeros outros casos, até na igreja evangélica, as pessoas que vão a vias públicas pregar o que está na Bíblia, pura e simplesmente, são perseguidas, atacadas, principalmente pela imprensa, como falei aqui, e isso acaba sufocando a nossa liberdade religiosa, que é uma via de liberdade de expressão.
Eu queria saber de você, Aécio, como é que você enxerga as perspectivas da liberdade religiosa diante de governos autoritários, né? Porque além da questão da imprensa que é dominada por uma certa corrente política, tem também o peso do Estado agindo sobre nós. Como é que você enxerga isso? A gente tem, só para finalizar a pergunta, passagens em Romanos que falam sobre a submissão do cristão ao Estado. Romanos 13. Só que com ressalvas em relação ao que o Estado pratica. Não é qualquer governante que vai ter a seu dispor a submissão e subserviência do povo de Deus. Ele tem que praticar o que está de acordo com a Bíblia para que o povo de Deus o respeite como autoridade. Caso contrário, temos aí inúmeros casos de desobediência civil na Bíblia. Perfeito, meu irmão. O que é que acontece? Se a gente for olhar para a igreja primitiva, em Atos, a gente vai ver que um dos pilares da igreja de Atos era a liberdade. A liberdade de culto, a liberdade de expressão, a liberdade de pregação, divulgação do evangelho, tá? Então, o que é que acontece? O Estado saudável, ele promove essa liberdade, né? Quando você vê um Estado doente, ele é um Estado autoritário, né? Então, o que é que acontece? Quanto mais a gente tem essa doença do autoritarismo, mais o evangelho ele é pouco disseminado. Então, como cristão, a gente deve prezar pela liberdade de culto, pela liberdade de expressão, até porque como é que eu vou pulverizar a mensagem do evangelho, como é que eu vou pulverizar amor, transformação, né? Aquilo que Cristo pregou, se eu não tenho uma possibilidade de fazer isso. Então, diante dessa realidade, eu creio que todo cristão genuíno ele precisa defender a liberdade. E a defesa da liberdade, inclusive, eu te digo, ela é maior do que, de fato, a defesa de um partido, né? Ou de uma vertente política. Eu acho que a base de tudo é essa liberdade, para que a gente possa, de fato, viver esse evangelho e propagar as boas novas. Mateus capítulo 28, verso 19, Jesus disse que a gente deve ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, né? A gente precisa fazer isso. E a partir do momento que o Estado autoritário ele não permite que eu faça, eu estou simplesmente infligindo uma missão, né, que Cristo me deu. Então, quando isso acontece, esse é o pior posicionamento e a gente deve lutar contra isso. A gente deve lutar contra isso. A gente deve lembrar também que o Evangelho, né, e pastores na história foram usados por Deus para levantar essa bandeira da liberdade, essa bandeira da igualdade racial, por exemplo, né? Um exemplo muito forte, né, que lá nos Estados Unidos, você sabe como é que começou, né, essa defesa pela liberdade, essa defesa pela igualdade racial. O movimento antirracista tem raízes muito cristãs lá nos Estados Unidos. Muito cristãs, exatamente, né? Um pastor batista, inclusive, né? Que, de fato, ele foi usado por Deus ali para levantar essa bandeira. Então, a gente vai ver que o evangelho tem a ver com isso. O evangelho tem a ver de promover esse espaço onde qualquer pessoa pode, de fato, expressar a sua opinião. E eu acho que a gente está vivendo tempos meio obscuros, né, com relação a essa liberdade de expressão. Você tem visto, né, todo mundo tem visto, né, muitas pessoas sendo privadas dessa liberdade. E a gente precisa voltar para esse ambiente saudável, para de fato a gente avançar com o evangelho, a gente crescer como igreja de forma saudável. É muito triste ver irmãos nossos na China tendo que estar dentro de uma caverna para poder cultuar. É muito triste a gente ver um país como a Coreia do Norte completamente fechada para o evangelho, para a Bíblia. Então, que a gente possa sempre levantar essa bandeira da liberdade de expressão, da liberdade de culto, até para a gente poder expandir o evangelho e mais pessoas serem tocadas e transformadas, né? Isso. E realmente essa questão do Estado, o dilema, né?
da obediência ao Estado e também da defesa da liberdade, que é fundamental para a pregação do Evangelho. Sem liberdade não tem isso. E o próprio Deus nos criou para a liberdade, né? Uhum. Tem até uma passagem bíblica sobre isso, e falha a memória agora onde está exatamente, mas foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E, diante disso, a gente lembra também de uma passagem no livro de Samuel, em que o povo pede um rei e Deus adverte sobre isso, as consequências, que as pessoas perderiam o melhor de sua família e de seu patrimônio como decorrência. Ou seja, quando você funda um Estado, inevitavelmente, o Estado vai precisar de soldados, de alistamento obrigatório, vai precisar arrecadar impostos. E como o próprio nome já diz, é uma imposição. Segundo muitos teóricos da economia, principalmente a seara mais libertária, isso é classificado até como um roubo. A definição de roubo se aproxima muito disso. Então, você tem uma série de coisas que Deus não tinha como desejo para o povo. Ele deixa claro isso em Samuel. E o povo mesmo assim quis, Deus respeitou a liberdade de eles quererem essa coisa. E a partir daí criou-se todo um contexto cheio de complexidades, de forma que hoje não dá para você estalar os dedos e simplesmente abrir mão da defesa de um Estado em qualquer sociedade. Cada uma tem as suas peculiaridades, mas a Bíblia deixa claro que o Estado não era um projeto de Deus para o seu povo. Foi um desejo humano e Deus tolerou. Então, as pessoas, principalmente os cristãos, devem respeitar a autoridade na medida em que cumprem o propósito de Deus, punindo aqueles que fazem o mal, aqueles que roubam, matam, por exemplo, praticam estelionato, e ter cuidado quando esse viés estatal se torna muito autoritário. E aí a desobediência tem que entrar em ação. Diante de tudo isso, Aécio, eu queria saber de você, como é que você enxerga essa visão na prática, né? Você falou aqui da diferença entre ortodoxia e ortopraxia, que é a diferença entre teoria e prática, basicamente. Exato. Na Bíblia, como a gente já discutiu aqui, é claro que a obediência ela é condicionada ao propósito bíblico, ao Estado. Você enxerga que isso, na prática, é entendido pela maioria dos cristãos? Eu, particularmente, enxergo que não, porque, em boa parte, cristãos que já conversei, que tenho convívio, falam de forma a defender uma obediência quase cega ao Estado, como se fosse quase uma estatolatria, uma idolatria a essa entidade, como se fosse uma representante de Deus em todos os aspectos, em qualquer situação, a não ser naquelas totalmente absurdas em que o Estado quer executar quem prega o Evangelho, colocar no paredão, por exemplo. Mas é óbvio que tem várias outras coisas de menor grau que são contrárias à palavra de Deus que o governo ou mesmo o Estado, de uma maneira geral, pratica. E aí o cristão não devia acatar isso, na minha visão. Como é que você enxerga que o cristão tenha observado esse dilema relacionado à obediência ao Estado? Perfeito. Eu creio que quem deve governar a nossa vida, a nossa existência, é o nosso Senhor Jesus. Ele que deve governar as nossas ações, Ele que deve governar a nossa vida por inteiro. Ele que deve sentar no trono do nosso coração. E a partir do momento em que, de fato, o Evangelho ele é posto à prova, a partir do momento em que o Estado ele entra nesse estado de autoritarismo, né? Ou ele vai de encontro a princípios bíblicos, eu preciso separar muito bem isso, né? Eu preciso ter essa maturidade de entender que numa situação como essa, primeiro é o Senhor. Primeiro é a minha vida com Deus. Primeiro é a minha relação com Ele. Então, qual é o grande problema? É que, como Oséias diz, né? O povo peca por falta de conhecimento, por não conhecer a palavra, por não se aprofundar nas escrituras, né? Por não estudar a palavra. E é por isso que existe esse tipo de dúvida, esse tipo de, sabe, das pessoas titubearem diante do Estado, diante de situações que vão de encontro à palavra de Deus. Porque muitas vezes elas não conhecem e elas são confundidas. Então a gente sabe que o governo está no Senhor, né? Acima de reis,
acima dos reis da terra, acima de qualquer autoridade, está a autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo. A gente sabe que um dia ele irá governar sobre tudo e sobre todos, que toda língua confessará, né, que só ele é o Senhor. Então a gente precisa viver desde já sobre o governo dele. Desde já, desde agora, né? A gente não tem uma urna aqui para votar em Jesus, né? Pois é, nem Jesus quis ser candidato. Nem Jesus quis ser candidato, exatamente. Ofereceram a ele para ele ser o rei na terra, exatamente, ele não quis, né? Exatamente. Ele viu que era um vespeiro, não Exato. presta, não. Ele viu que é um meio complicado, né? Mas, de fato, meu irmão, a gente precisa chegar a um ponto da igreja ela ser tão relevante no nível de começar a influenciar o Estado com o Evangelho, né? Eu costumo dizer que o Evangelho, ele, quando ele é pregado, ele vem, sim, numa ideia de persuasão, né? Uma pessoa não aceita Jesus porque tem uma arma na sua cabeça, né? Uma pessoa não se converte ao Evangelho porque é obrigado a se converter. De fato, existe ali uma persuasão, existe ali um convencimento, né? Essa é a forma aplicada ao Evangelho. E a gente precisa separar as coisas, precisa entender que Jesus ele não precisa estar numa urna para ele governar a minha vida, né? Na verdade, Jesus, a partir do momento que eu faço uma aliança com ele, eu o aceito como Senhor e Salvador. Não apenas como o Redentor da minha vida, que de fato ele o é, mas ele é Senhor sobre a minha vida, ele é Senhor sobre a minha existência. E as leis que governam a minha vida são as leis do coração de Jesus, né? E ele colocou ali, resumiu todos os 10 mandamentos em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E proteger essa lei de Jesus, eu creio que influencia. E aí influencia todas as esferas, né? Todas as esferas, inclusive a esfera política. Então eu creio, meu irmão, que quanto mais a gente agir e a ortodoxia se tornar ortopraxia, eu creio que sim, o Estado ele vai ser influenciado, ele vai ser levado de forma natural à lei que Jesus estabeleceu, né? E aí, meu irmão, a gente vê, por exemplo, sociedades que são sociedades pujantes, a gente vê economias pujantes, a gente vê governos bem estabelecidos que justamente têm essa base. Eu não preciso nem citar aqui, né? Mas você conhece países que de fato têm essa base e são prósperos. Sim. Entendeu? Então eu creio que uma coisa está ligada à outra, sabe? Inclusive o próprio Max Weber, ele traça isso com clareza, né? Exato. As nações, não só meramente cristãs, mas as protestantes que construíram os valores nacionais com base nessa doutrina, né? Nessa denominação cristã específica, trilharam um caminho de muito mais prosperidade até mesmo do que os países católicos, com base na ideia de vocação, de fazer tudo para a glória de Deus. Então, exato, o trabalhador, o pequeno empreendedor, tinha como incentivo para crescer e gerar mais empregos, consequentemente, e renda, toda essa ideia de que estava fazendo não só para si mesmo e sua família, mas para Deus, respeitando também os talentos que lhe foram dados. Exato, porque quando você lê o livro de Wayne Grudem, né, um grande teólogo, ele tem um livro que fala sobre a política e a igreja, e ele fala que a função principal, por exemplo, de um político é justamente refrear o mal, né? E honrar quem faz e premiar o bem. Isso. E honrar quem faz o bem. Então, o que é que o Evangelho nos ensina? A fazer o bem, né? Então, automaticamente, a gente tem essa abertura de fato, implantar esse reino de Deus, implantar essa semente. E, assim, eu não sei se eu vou colher na minha geração, mas eu espero que um dia as próximas gerações, elas consigam colher. E eu creio que sim, se a igreja ela se voltar para essa praxia, para essa ortopraxia, eu creio, meu irmão, que os resultados, obviamente, que não vai ser da noite para o dia, mas é um processo que vai ser estabelecido e eu creio num país transformado, sim, através da influência do Evangelho. Única e exclusivamente da influência do Evangelho, entendeu? Eu creio muito nisso, sabe? E eu não sei quanto tempo isso em quanto tempo isso vai acontecer, mas eu creio sim que Deus ele tem um grande plano para o Brasil, para a igreja brasileira.
Eu sei que a gente tem grandes promessas, já somos um celeiro aí. Estive agora recentemente na Europa, vi muitas igrejas morrendo, vi um esfriamento muito forte de um dia do que foi o berço, né? Do que de fato vieram vários missionários, né? Europeus e norte-americanos, e hoje a gente vê um esfriamento e a gente precisando levantar aqui para que de fato a gente, até a vinda de Cristo, a gente tenha o reino de Deus estabelecido sobre a terra. Se brincar, Écio, eu acho até que é a América Latina que está na vanguarda dessa questão missionária e de pregação do evangelho. Isso. Não é nem mesmo os Estados Unidos. Os Estados Unidos também estão tendo um esfriamento. Já foi um dia, né? Já foi um dia. Inclusive, os católicos estão até crescendo lá, mas tem também muito ateísmo. Essa própria agenda chamada woke, que eles criaram, está até em queda agora, mas ainda muito poderosa em várias searas, inclusive cinematográfica. Abrindo só um parênteses aqui, para falar dessa questão da woke, eu recentemente vi o filme Toy Story 4, porque eu cresci enquanto criança e adolescente vendo sou apaixonado Toy Story filme, 1 velho. E 2, principalmente. O 3 lançaram em 2010, muito bom também. Aí eu fui ver o 4 das e melhores deparei... animações. Sim. E não é só infantil, né? Porque tem aquele filme infantil que é muito infantilizado, que só serve para criança. Mas tem uma história, tem um contexto. Tem emoções ali pesadas, né? Lições, dilemas do dia a dia. Isso. Mas aí é que tá. Eu fui ver o 4 e vi que o roteiro da história premia o vilão. Nossa. Não sei se você viu esse filme, 4. Não cheguei a assistir. 2019. Eu, quando for pai, vou proibir meus filhos de ver o 4. Só vou deixá-los de ver até o 3. Porque, veja só, eles criaram um vilão na história, que é uma boneca dentro de um antiquário. E ela é acompanhada de vários bonecos ali, que são usados, inclusive, em filmes de terror, para dar o contorno de vilania mesmo. E aí, o que acontece? O personagem principal, Woody, ele é sequestrado por esses bonecos do mal. E aí a boneca ela tem um defeito na sua caixa de voz, que é aquela cordinha que puxa e ela tem uma fala. A dela tá com defeito e a de Woody tá boa. Aí o que ela quer? Ela quer sequestrar o Woody para roubar dele a caixa dele. Ou seja, é uma coisa perversa, trazendo para a realidade humana. E aí, no decorrer da história, ela tenta se justificar com base no fato de ela ser uma boneca defeituosa e que por isso ninguém quer comprá-la. Então, ela quer gerar meio que uma pena, uma vitimização dela como vilã, e aí, no decorrer da história, ela é premiada com a doação voluntária da caixa de voz a ela, e ela ainda é conduzida a encontrar uma criança fora do antiquário pelos próprios bonecos, que são os mocinhos da história. Então, em nenhum momento, a boneca se arrepende, né, enquanto detentora de faculdades humanas na verossimilhança da história, ela teria condições de se arrepender, e aí tem uma história de redenção, né? Olha só, uma vilã se arrependeu em decorrência do contato que teve com os heróis, e aí ela foi perdoada, e aí foi regenerada e se integrou à sociedade. Não, ela não se arrepende em nenhum momento. Ela é tratada como coitadinha, recompensada, mimada, e aí, no final da história, a lição que fica é essa, que todo mundo que pratica o mal sendo perverso tem um trauma e esse trauma justifica esse mal e a pessoa não deve ser punida por isso. Então, isso está presente em várias histórias. Não sei se você viu também o Homem-Aranha, aquele que junta os 3 Homem-Aranha. Sim. Esse aí, a história toda é para salvar os vilões, que em nenhum momento se arrependem do mal que praticaram. Você vê essa questão da inversão dos valores, a vitimização do mal, digamos, punir quem faz o bem e beneficiar quem faz o mal. É o contrário do que a gente falou aqui, que a Bíblia prega para nós e para o Estado. Exato. Então, diante de tudo isso, a América Latina tem sido um baluarte do Evangelho. Só para finalizar essa questão do Estado, perfeito. Eu queria falar de um assunto um pouco mais polêmico, que é o seguinte. Obviamente aqui ninguém vai transgredir a lei, deixando claro, já um disclaimer, né? Ninguém aqui vai fazer apologia a crime nenhum, é uma discussão meramente filosófica e teológica. Perfeito. Na passagem bíblica sobre a cobrança de impostos, Jesus é perguntado se deve pagar imposto a César. Ali, contextualizando, né, existia o intento de criminalizar o discurso de Jesus, colocá-lo numa situação em que ele seria um rebelde contra o Estado e prendê-lo por isso, já que ele era uma ameaça ao status quo. Por outro lado, se ele dissesse uma defesa em favor de César e do governo,
ele ficaria mal com o povão, que não gostava da forma como era gerido o governo. Então, se Jesus dissesse que não era para pagar imposto, ele era preso, seria preso e perseguido, acabava ali a trajetória dele. Se ele dissesse que deveria pagar imposto, ele poderia até receber a reprovação do povo que estava em volta, mas ele não seria preso. E, convenhamos, se Deus estabelece algo como pecado, não é porque o povo em volta vai reprovar que ele vai deixar de dizer que aquilo é pecado. Perfeito. Então, se pagar imposto é uma obrigação divina e não pagar é um pecado, não seria por conta do povo em volta que Jesus deixaria de falar. Perfeito. Qual foi a resposta de Jesus? Dai a César o que é de César. Quem está na face da moeda é o rosto de César. Obviamente, isso não é em sentido literal. Senão a gente teria que doar todo o nosso dinheiro ao governante. Você acha que Jesus não disse que deveríamos pagar imposto a César naquele contexto? Por quê? Vamos lá. A gente precisa entender o contexto também do que se era vivido, né? Sim. Então, a gente vai ver que naquele momento existia uma carga tributária muito gigantesca. Né? Naquele tempo, praticamente, a parcela que ficava com a população era uma parcela mínima. Né? Então, o Estado ele tinha uma gerência muito maior de recursos. Eu acredito que a forma como Jesus ele respondeu foi a maneira mais sábia de responder. Né? Jesus é impressionante como ele é detentor de toda sabedoria, de toda inteligência, de toda capacidade cognitiva. É impressionante como Cristo é inteligente. Né? E ele soube, de fato, passar o que de fato importa. Ele disse, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, o que ele disse? Que aqui eu já creio que, além dele levantar essa questão do imposto como, infelizmente, uma situação que é recorrente para nós, que vivemos hoje nesse status quo, né? Ele também premedita o que um dia será o governo dele. Dai a Deus o que é de Deus. Então, eu creio que nesse momento aqui, ele já dá um prelúdio de verdade do que um dia será. Né? Que Deus ele não nos pede nada. Né? Deus não é o dom do ouro e da prata. Né? Deus não precisa dos nossos impostos. Deus não precisa do dízimo, da oferta. Né? Tudo isso que a gente expressa como forma de adoração é apenas para mantimento da obra dele aqui na terra. Mas ele não precisa, esse dinheiro não vai para Deus. Né? Esse dinheiro ele vai para a igreja que representa aqui, né? Que na verdade dissemina o evangelho. Né? E quando ele fala, dai a Deus o que é de Deus, é justamente isso. Deus ele não nos pede recursos. Ele não nos pede a moeda. Né? Ele não está em nenhuma moeda. Né? Apesar da gente ter lá na nossa cédula, Deus seja louvado. Mas ele não está em nenhuma moeda. Né? Então ele fez aqui uma separação muito, muito bem feita, de forma muito bem estabelecida, de forma muito inteligente. É que nem quando aquela que foi pega em adultério, né? A mulher que foi pega em adultério, né? E perguntam, e aí? Né? Como é que vai ficar? A gente deve apedrejar ela ou não? Porque segundo a lei mosaica, a gente tem que apedrejar. Uhum. E aí Cristo responde de forma muito inteligente. Pode apedrejar, mas aí tem que ir sem pecado. Exato. Se não tiver pecado, pode cumprir a lei, né? Pega a pedra e atira. Né? Ele poderia fazer aquilo. Isso. E não o fez. Né? Então, você vê de forma muito inteligente Cristo. Eu creio que isso já era um prenúncio, de fato, né? do que, de fato, ele vem estabelecer sobre a terra. O meu reino não é dessa terra. Né? Na verdade, você vai ver que o reino é o reino dos céus, que é estabelecido na terra, através, de fato, do reino de Jesus, né? Então, a gente vai ver, de forma muito inteligente, Jesus sabendo lidar com essas questões sociais, de forma muito prática e muito objetiva, né? É basicamente isso. Perfeito. Agora, caminhando para o final da nossa entrevista, eu queria adentrar numa seara que é uma das suas vocações. Perfeito. Que é a área de seguros, né? Tá. Particularmente, acredito que seguros de vida, ou você trata de algo mais? Vamos lá. Seguros... Não, só para pegar o gancho da pergunta. Seguros em vida. Seguros de vida, né?
Aí eu queria saber, Aécio, hoje no Brasil, as pessoas, ainda conectando com o tema anterior, dependem do Estado em várias áreas da vida. Na área da saúde tem o SUS, elas sabem que se não tiverem um plano de saúde vão ser atendidas, porém a gente sabe que mal, mas ainda vão ser atendidas por uma UPA, por exemplo, vão ter algum tratamento ou algum remédio específico pago pelo SUS, depois de alguma espera, mas vão. Tem também a seara universitária, ela sabe que, ainda mais com o advento das cotas, mesmo que ela não tenha muitas condições de bancar uma escola boa, ou mesmo o QI seja baixo, a cota permite que ela alcance uma cadeira no curso universitário sem pagar, além dos impostos, né? Claro. Mas a universidade pública não tem uma mensalidade. Isso. Ela consegue, através disso, bancar o ensino superior e talvez até conseguir um diploma. Tem também a questão previdenciária, que a gente sabe que está em frangalhos, mas existe ali a promessa de uma aposentadoria, né? O INSS, a contribuição. O trabalhador, ele não se vê obrigado a poupar dinheiro privadamente, porque ele sabe que tem uma aposentadoria, ele sabe que tem o SUS, ele sabe que tem uma universidade para o filho dele, pública. E aí entra você oferecendo o seguro. Como é que você consegue persuadir os seus clientes diante dessas coisas que o Estado promete, que a gente sabe que tem uma série de asteriscos e problemas? Então, Diego, você acabou de responder parte da pergunta. Nós estamos em um estado complicado. Nós vivemos no Brasil. Eu costumo dizer que o Brasil não é para amadores, né? Então, você acabou de, na pergunta, já trazer alguns dilemas que nós vivemos. Inclusive, na questão previdenciária, a gente está falando de um país que teve um rombo de 6 bilhões de aposentados, né? E, fora isso, a gente vai ver que é uma pirâmide invertida, né? As pessoas não têm hoje... por exemplo, eu e você, nossa geração, por exemplo. Você contribui com o INSS? Não. Então, daí você já tira, né? Hoje, as pessoas que estão ativas, elas estão... Como é que é o sistema previdenciário? Quem está ativo hoje pagando, um CLT, um funcionário público, ele está pagando para quem não está inativo. Aliás, para quem está inativo. Isso. Né? Para quem está aposentado. E aí, se você for ver isso, você vai ver que o número de pessoas que estão ativas, ela vai reduzir cada vez mais. Porque hoje tem o MEI, hoje você tem um Simples Nacional, hoje muita gente trabalhando como PJ. Então, as pessoas hoje vão contribuir ou com o mínimo ou com nada. Isso. Então, provavelmente, esse sistema está fadado ao fracasso, né? Dentre outras questões e problemas que o nosso país vive. Então, a minha parceria é uma parceria com uma empresa norte-americana, que é a Prudential, hoje a Prudential do Brasil. Uma empresa que tem 150 anos, tem um lastro financeiro gigantesco, né? Eu estou falando aí de uma empresa que tem 1,5 trilhão de ativos, de dólares de ativos sob sua gestão. Então, estou falando de uma empresa que tem quase 80 milhões de usuários. Então, isso traz um lastro financeiro gigantesco, maior do que o INSS, sem sombra de dúvidas. Então, a gente consegue trazer proteções, principalmente para profissionais liberais, autônomos. Eu costumo dizer que Deus ele me deu uma bivocação da seguinte maneira: proteger vidas espirituais com pastoreio e proteger vidas financeiras como empresário, com uma corretora de seguros, vinculada 100% à Prudential do Brasil. Então, hoje eu consigo trazer de forma mais objetiva essas proteções em vida. Qual é o maior desafio que eu vivo hoje? É que o meu produto ele é cheio de preconceitos, né? As pessoas pensam que o seguro de vida é aquele que, se eu morrer, minha esposa vai ficar rica, né? Então, eu não vou fazer. Eu não quero fazer isso. Deus me livre fazer um negócio Premiar minha desse. morte, rapaz. Premiar minha morte, né? Tal. Que a gente sabe que, por exemplo, um homem cristão provedor, ele tem que se ligar com isso também. Sim. Ele tem que pensar nisso Com também. certeza. Nos filhos, na família. Mas vai muito além disso. É um planejamento financeiro personalizado, né? Que a gente produz para a pessoa de forma altamente personalizada. Então, eu me orgulho muito desse trabalho. Já paguei benefícios aqui em João Pessoa. Já paguei benefícios robustos, inclusive, para pessoas que precisaram ali num diagnóstico de uma doença grave, na realização de uma cirurgia. Entendeu? Então, a gente consegue trazer essa proteção financeira, desmistificando um pouco. Como você falou, meu trabalho é um trabalho muito
de despertar. Né? Então, as pessoas elas precisam ser despertadas para isso, para ter inteligência financeira desses grandes países aí que nunca quebram, né? Justamente porque tem a cultura de se proteger. Isso. Então, é basicamente isso. Né? O meu trabalho é esse, é conversar com pessoas, é despertar elas para uma necessidade que todo mundo tem, mas nem todo mundo pensa. Né? Perfeito. E então, concluindo a nossa conversa, foi um grande prazer estar com você aqui, falando sobre temas de extrema importância, temas contemporâneos. Espero que tenha edificado você que assistiu a nossa conversa. E eu queria que você deixasse uma mensagem final ao público, falando também como é que faz para entrar em contato com você e ter acesso aos seus serviços, né, na área de seguros. Queria que você deixasse uma mensagem evangelística e também associada ao seu trabalho. Fique à vontade. Então, se eu puder deixar uma palavra para o seu coração, como homem e mulher de Deus, cristão, volte para o seu secreto. Tudo que você busca, tudo que você almeja, tudo que você procura, você encontra no Senhor. E não tem como a gente viver longe dele. A gente deve pedir para que Deus ele possa aquecer os nossos corações em todos os momentos, porque corações frios, eles não são corações produtivos. Então, Deus ele quer que você esteja sempre aos pés dele, sabe? Então, que Deus ele possa visitar você onde você está, que você possa crescer no seu lugar secreto e saber que ele tem um plano gigantesco na sua vida. E para me procurar, assim, é muito simples, tá, Diego? Eu tenho um Instagram, que é o Aécio Lima JR, tá? Aécio, A-E-C-I-O, Lima JR. Você pode me seguir nas redes sociais, como também você tem o meu contato telefônico, né, que é 839-8795-8591. Esse contato é para você marcar, talvez, você que ficou curioso de saber como é que funciona esse planejamento personalizado. A gente trabalha de forma muito personalizada e para mim vai ser uma honra poder te apresentar uma solução de inteligência financeira, trazer realmente qualidade e tranquilidade na sua vida. Então fica aí realmente o contato e estaremos sempre à disposição de vocês. Pois bem, antes de me despedir, eu queria gravar um pequeno trecho para o Instagram. Se você viu esse vídeo pelo perfil do meu amigo Aécio e achou edificante, eu te peço que siga o perfil Cavalheiro Talks, onde você encontrará conteúdos semelhantes. E se você já me segue, eu te peço que siga Aécio Lima JR. Muito obrigado a todos que estiveram conosco. Eu te peço que se inscreva no canal e deixe o like no vídeo. Muito obrigado e até a próxima.